Fala, meu povo, tudo jóia? Olha só, o tema do momento, e eu vou estar falando várias vezes aqui nos meus canais sobre esse tema, mas assuntos ligados mais ao Brasil. Em alguns momentos farei uma análise mais geral, que é sobre a crise na Rússia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o impacto disso no Brasil, tá certo? Nós já estamos sentindo o impacto desta crise. No mundo globalizado, em um mundo globalizado como nós vivemos, tudo está conectado. Então, não pense que aquela guerra lá, distante, não vai nos afetar aqui. Eu vou apresentar 3 coisas que já mudaram sensivelmente. 2 eu falei na semana passada, e uma é uma situação nova, mas que já se esperava que acontecesse. O primeiro diz respeito ao petróleo, né, que continua subindo o preço internacional. O preço internacional, ele é uma commodity, então ele vai impactar no mundo todo, inclusive na Petrobras, com certeza, tá certo? Então nós com certeza iremos pagar o nosso combustível mais caro nos próximos dias, talvez não tão rápido, porque o dólar, no nosso caso, tem caído nos últimos dias, e isso vai equilibrar um pouco. O outro assunto é o trigo, né? Parte daquilo que nós consumimos é do trigo. O Brasil não produz trigo, nós compramos da Argentina. Mas o que tem a ver a Argentina com a Rússia? Tudo a ver, porque a Rússia é grande produtora de trigo. E com isso o preço vai subir, o preço internacional, e vai impactar no mundo todo. Nos próximos dias você vai sentir isso no preço do pãozinho, principalmente. E a terceira coisa é uma coisa que se esperava, mas que de fato aconteceu. O Brasil, ele não é autossuficiente na produção de fertilizantes. Nós importamos a maior parte do fertilizante que nós utilizamos no nosso agronegócio. A ministra da Agricultura informou que nós só temos fertilizantes para mais ou menos até outubro. Então nós temos que achar outros vendedores, porque parte dos insumos que nós utilizamos para fazer nossos fertilizantes vem da Rússia e vem da Belarus, que é coladinho e que agora estão impossibilitados de vender em função das sanções que a ONU fez a estes 2 países. Então você perceba que no mundo globalizado em que nós vivemos, e eu vou falar oportunamente sobre globalização, partes boas e partes ruins, não tem como fugir. O mundo está todo conectado e nós vamos sentir aqui também os impactos da crise e da guerra lá no leste europeu com a Rússia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, se inscreve no nosso canal, vai ajudar a gente a ter mais incentivo para continuar produzindo. Tem um tema que eu também trabalho muito com meus alunos e quero compartilhar aqui com vocês, né? Eu sou de uma geração que a maioria das pessoas que me assistem não são da minha geração, né? Eu, na década de 80 e 90, eu era jovem, adolescente, estava ali me desenvolvendo, tá certo? Então eu sou de outro tempo. E agora, no nosso tempo, em 2021, 2022, nós temos ouvido muito pessoal falar e questionar um conceito que tem se desenvolvido, que é o politicamente correto. O que seria o politicamente correto? Existe hoje nas mídias sociais vários temas que, se você não souber abordá-los, será cancelado pelas mídias sociais. E aí o pessoal que questiona o politicamente correto fala que agora tudo é mimimi, né? Mimimi é uma expressão para dizer que toda coisa agora se questiona, se posiciona contra, né? A pessoa é cancelada. Mas deixa eu falar para você uma coisa. O politicamente correto, ele veio para resolver alguns questionamentos das décadas de 80 e 90. Olha só, quando nós assistimos Trapalhões, por exemplo, ou outras comédias da época, se tinha muita piada homofóbica, se tinha muita piada racista, machista. Quantas propagandas foram veiculadas na nossa TV com duplo sentido, entende? E de lá para cá as coisas mudaram.
Na década de 90 tinha um reggae, meio lambada, do Luiz Caldas, que dizia assim: nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Não toca hoje, não grava hoje. O que aconteceu de lá para cá? O mundo mudou. Então esses temas se tornaram temas questionáveis por dois motivos. Primeiro, porque ele perpetua o machismo, o racismo, a homofobia. Piadas nesse sentido perpetuam isso. Segundo, porque tem uma outra questão, não é só politicamente correto. Temas ligados à homofobia, temas ligados ao racismo, temas ligados ao machismo, são enquadrados na legalidade, ou seja, é crime. De lá para cá, muitas leis foram criadas para tratar destes temas. Portanto, principalmente nas mídias sociais, o que você fala faz muito sentido e as pessoas vão cobrar isso de você. Então, meça melhor suas palavras, trabalhe dentro do politicamente correto, porque ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Bacana? Pensa nisso. Faz uma reflexão sobre este assunto. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte, se inscreve no canal. Olha só, esse tema tá bombando. E aí eu também vou fazer mais uma análise, agora uma análise mais global do assunto. Tem um historiador israelense que é um dos grandes nomes hoje da análise histórica. Chama Yuval Noah Harari, é israelense. E tem vários livros, ele tem feito uma análise muito interessante do mundo moderno. Ele publicou no New York Times e foi traduzido para o Brasil, acho que a Folha de São Paulo publicou, uma análise sobre a guerra Rússia-Ucrânia. E ele fala lá que o Putin já perdeu a guerra. Calma. O Putin vai vencer a guerra. A Rússia vai vencer a Ucrânia, lamentavelmente. E o que tudo isso significa? Mortes, destruição das propriedades, dos prédios. A Rússia vai vencer porque a diferença de poderio militar dos dois países é muito grande. Então a Rússia vai vencer. Mas o Putin não vai ter a narrativa. A narrativa ele já perdeu. Dois elementos indicam isso. Primeiro elemento, ele achou que os ucranianos não ofereceriam resistência. E o que não existia antes, agora existe, que é uma comunidade que se diz ucraniana lutando com todas as suas forças para enfrentar a Rússia. E ao final desta guerra, a Rússia vencendo, ela não conseguirá dominar a população. Será igual o Iraque, será igual o Afeganistão, que os americanos ficaram anos lá, venceram as batalhas, mas não ganharam a guerra. Vai acontecer com a Rússia também. E mais, né? O ódio ucraniano aos russos. Isso está muito forte, muito latente. O segundo elemento da perda da narrativa diz respeito à reação das nações. Esta é a primeira guerra de grandes proporções no mundo globalizado. De forma que a reação foi muito intensa, muito grande e muito rápida. Hoje, a Rússia está isolada, está desconectada do sistema financeiro internacional e várias empresas, ou seja, o setor privado, tem rompido relações comerciais com a Rússia. Várias grandes empresas têm impedido de continuar suas negociações com a Rússia. Ou seja, o Putin perdeu a narrativa do motivo da invasão e perdeu a narrativa diante de toda a comunidade internacional. É uma guerra que ele ganhou, mas não vai levar. É o que nós chamamos de vitória de pirro. O custo da vitória será muito, muito elevado. Anota aí. Se você gostou, curte, dá um like, se inscreve no nosso canal, contribua para a gente continuar produzindo mais vídeos. Fala, meu povo! Mais um vídeo aqui do professor Crisólito. E um daqueles temas que eu gosto de trabalhar com meus alunos, gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que é um tema que agrega muito de maneira geral.
tem a ver com racismo no Brasil. Mas não só sobre o racismo. É um detalhe. Um dia desses, um político brasileiro deu uma entrevista e, tentando minimizar os problemas étnicos que existem no Brasil, especialmente a discriminação aos negros, ele falou que, na verdade, os próprios negros já faziam escravidão lá. Não foi o homem branco que foi lá na África escravizar o negro. O próprio negro já se escravizava lá. É verdade, tem sentido, mas é porque a pessoa não entende o processo histórico, né? Na verdade, eu queria deixar claro exatamente isso. Em toda a história da humanidade, sempre existiu escravidão. Isso é um fato, entende? É do século XIX para cá que não se permitiu mais, os direitos humanos chegaram, o conceito de direitos humanos, né, a igualdade entre as pessoas foi muito trabalhado no mundo moderno, e aí batalhou-se para que não exista a escravidão. Mas até hoje tem, né, ou escravidão ou formas parecidas, né, de escravidão. E aí, só que a escravidão antiga, em toda a história da humanidade, eram por dois motivos: dívidas ou guerras entre os grupos. Aquele grupo que vencia escravizava o outro grupo e depois fazia com eles o que quisesse, ok? Então, o tipo de escravidão que tinha lá na África era essa, oriunda das guerras tribais ou por dívidas. O que mudou foi que o europeu, ao passar por lá, né, para fazer comércio, percebeu ali uma oportunidade. Aí ele comprou o escravo lá e trouxe para o Brasil. Aqui mudou toda a configuração. Lá na África, o motivo da escravidão era guerras tribais. Aqui na América como um todo, a escravidão era étnica. O que definia que aquela pessoa era escravo era a cor da pele. E isso faz toda a diferença. Em toda a história da humanidade, só aqui na América teve uma escravidão étnica. E isso repercute até hoje, tanto na América do Norte quanto na América Latina e no Brasil, né? Então nós temos que ter clareza que a escravidão e o racismo, eles são históricos e, portanto, precisam ser combatidos em todos os dias. Fica a dica aí, né? Tenha atitudes mais humanizadas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilha com os amigos. Fala, meu povo, olha aí mais um vídeo aí, mais um tema legal pra gente debater. Hoje é um tema meio filosófico, né? E eu vou apresentar de novo. Eu vou estar falando aqui muito, é um cara que eu curto muito na filosofia francesa, que é o Jean-Paul Sartre. E o Sartre tem uma outra frase belíssima, que diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Olha que bacana. Então, vamos tentar entender o que o Jean-Paul Sartre queria dizer com isso. Ele queria dizer o seguinte: não importa o que estão falando por aí de você. Entendeu? Isso não é importante. Isso tem muito a ver, está muito conectado com o momento que nós vivemos. Entende? Com este momento agora assim, das mídias sociais, das brigas no WhatsApp, entendeu? De você estar o tempo todo respondendo raivosamente às pessoas. Não! Isso, o que falaram de você não importa. Agora, importa o que você vai fazer com isso. Só vai afetar você se você permitir. Quem controla o processo não são os outros, sou eu. Ninguém pode me atacar e ninguém pode me diminuir se eu não permitir. Então isso é muito moderno, isso é muito atual. Eu não poderei ser guiado por aquilo que estão falando da minha pessoa. Se o que estão falando é verdade, eu não vou me irritar, porque é verdade. Se o que estão falando não é verdade, eu não vou me irritar, porque não é verdade. Perceba, quem define o processo todo sou eu. Eu não serei
influenciado por aquilo que as pessoas estão falando. Lá no Nordeste, eles usam um termo que é engravidar pelo ouvido, né? É uma forma de dizer que são aquelas pessoas que uma pessoa chega aqui e fala uma coisa e aí você já transforma aquilo em verdade. Fique atento, não se deixe comandar por aquilo que estão falando de você. Siga seu caminho, se for verdade, corrija, faça a correção daquilo que estão falando. E se não for verdade, não importa, não é verdade. Ah, mas se algumas pessoas acreditarem nisso, quem lhe conhecer não vai acreditar, porque ele conhece. E quem acreditar não faz diferença, porque ele já definiu, ele já acreditou, ele já precificou quem você é. Você falar com ele ou não falar com ele não vai fazer nenhuma diferença. Falou? Anota aí. Segue na vida utilizando esse conceito como referência. Um abraço, curte aí, dá um like, se inscreve no nosso canal para motivar a gente a falar um pouco mais sobre as coisas da vida.